confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges. Capítulo 13. Optando por confiar em Deus. Deus é digno de confiança. Todo o conceito de confiança em Deus baseia-se, logicamente, no fato de Deus ser absolutamente digno de confiança. É por esse motivo que investi 12 capítulos deste livro estudando a soberania, a sabedoria e o amor de Deus. Precisamos estar completamente alicerçados nessas verdades bíblicas se quisermos confiar nele. Precisamos, igualmente, nos agarrar firmemente a algumas promessas de seu cuidado constante por nós. Uma dessas promessas, que fará muito bem se for guardada em nosso coração, encontra-se em Hebreus capítulo 13, verso 5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O pregador puritano Thomas Lee destacou que nessa passagem o grego possui 5 negativas e poderia, consequentemente, ser lido da seguinte maneira: eu nunca, nunca te deixarei. Eu nunca jamais, jamais te abandonarei. 5 vezes Deus enfatiza que não nos abandonará. Ele deseja que nos apeguemos firmemente à verdade de que, não importa o que as circunstâncias possam indicar, precisamos crer, com base em suas promessas, que ele não nos abandonou ou nos deixou à mercê das circunstâncias. É possível que algumas vezes deixemos de sentir a presença e a ajuda de Deus, mas jamais as perdemos. Durante sua aflição, Jó não conseguia encontrar a Deus. Ele disse: eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita, e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Jó, capítulo 23, verso 8 ao 10. Nos capítulos anteriores, analisamos lições considerando algumas das lutas de Jó quanto ao confiar em Deus. Jó aparentemente vacilou como nós vacilamos, entre o confiar e o duvidar. Porém, temos aqui uma afirmação muito forte de confiança. Ele não conseguia encontrar a Deus em nenhum lugar. Deus havia retirado completamente de Jó o sentimento do conforto de sua presença. Mesmo assim, Jó creu que Deus estava cuidando dele e que faria com que ele passasse pela prova como ouro purificado, embora ele não pudesse vê-lo. Não raro, você e eu experimentamos a mesma coisa que Jó. Talvez não a mesma forma ou intensidade de sofrimento, mas na aparente incapacidade de encontrar Deus em qualquer lugar. Parecerá até que Deus se escondeu de nós. Até mesmo o profeta Isaías disse ao Senhor certa ocasião: verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Isaías, capítulo 45, no verso 15. Deveríamos aprender com Jó e com Isaías
para não ficarmos totalmente surpresos e desanimados quando formos incapazes de encontrar Deus nos momentos da adversidade. Quando tais momentos se apresentarem, precisamos nos apegar firmemente em sua promessa simples, mas inviolável. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O apóstolo Paulo fala do Deus que não pode mentir. Tito, capítulo 1, verso 2. Esse é o Deus que prometeu: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Podemos até sentir que se escondeu, mas ele jamais permite que a nossa adversidade nos esconda dele. Poderá até permitir que passemos por águas profundas e pelo fogo, mas ele estará conosco neles. Isaías capítulo 43, verso 2. Uma vez que Deus jamais te deixará nem te abandonará, você é convidado, nas palavras de Pedro, a lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Essa passagem bíblica é muito conhecida da maioria, aliás, familiar demais. Algumas passagens bíblicas como essa nos são tão familiares e, consequentemente, tão elementares que frequentemente passamos direto por elas. É quase como saber que 1 mais 1 são 2. É coisa para alunos de primeira série. No entanto, também é uma das verdades mais elementares da matemática. Sem ela, não haveria álgebra, cálculo e todas as formas mais complexas da matemática. Voltemos então e atentemos para 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Deus cuida de você. Ele não apenas não irá abandoná-lo. Este é o lado negativo da promessa, como também cuidará de você. Ele não está apenas com você, ele cuida de você. O cuidado dele é constante. Não é de vez em quando, esporádico. É cuidado completo. Até mesmo os cabelos da sua cabeça estão contados. É cuidado soberano. Nada é capaz de tocar em você se ele não permitir. O cuidado dele é infinitamente sábio e bom, de forma que, novamente, nas palavras de John Newton, se fosse possível que eu alterasse qualquer parte do plano dele, estragaria tudo. Precisamos aprender a lançar nossa ansiedade sobre ele. O Dr. John Brown disse o seguinte a respeito desse versículo: a expressão figurada lançar e não colocar parece indicar que a tarefa descrita exige um esforço, e a experiência nos diz que não é nada fácil nos desvencilharmos do fardo do cuidado. Voltamos então para a questão da escolha. Devemos, portanto, por um ato da vontade e na dependência do Espírito Santo, dizer algo assim: Senhor, eu escolho lançar esta ansiedade sobre o Senhor, mas sou incapaz de fazer isso por conta própria. Confiarei no Senhor, pela capacitação do teu Espírito, que tendo lançado esta minha ansiedade sobre ti, não a pegarei de volta para carregá-la sobre os meus ombros. Confiar não é um estado passivo da mente.
Representa um ato vigoroso da alma, pelo qual escolhemos nos apropriar das promessas de Deus e nelas nos agarrar, apesar da adversidade que, no momento, parece nos dominar. Há vários anos, enfrentei uma série de dificuldades num espaço de poucos dias. Nenhuma calamidade maior, mas de uma natureza que me trouxe grande angústia. No princípio, o Salmo 50, verso 15, me veio à mente. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Comecei a invocar o Senhor pedindo que ele me livrasse, mas parecia que quanto mais eu invocava, mais dificuldades surgiam. Comecei a me perguntar se as promessas de Deus tinham algum significado real. Certo dia, então disse ao Senhor: vou crer na tua palavra. Creio que no teu tempo, da tua maneira, o Senhor me livrará. As dificuldades não pararam, mas a paz de Deus aquietou meus temores e ansiedades. Então, no momento certo, Deus me livrou daqueles problemas e os fez de maneira que ficou claro que aquilo era a realização dele. As promessas de Deus são verdadeiras. Elas não podem falhar porque ele não pode mentir. No entanto, para percebermos a paz que as promessas de Deus podem nos dar, precisamos escolher crer nelas. Precisamos lançar nossa ansiedade sobre ele. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.